Sejam bem-vindos a mais um episódio do Moneymakers, o podcast que te mostra como faz dinheiro de verdade com os grandes players do mercado. Esse podcast é um oferecimento do Velotax, que é a plataforma que você calcula e paga todos os seus impostos. E hoje eu estou aqui com um convidado extremamente especial. Ele tem um dos negócios mais inusitados e inovadores que eu já vi na minha vida. Eles estão hoje em mais de 62 cidades no Brasil e fora do Brasil também. Nova York, Londres, obviamente São Paulo, todas as grandes cidades. Provavelmente você já deve ter encontrado por aí um guarda-chuva da Rent Umbrella. Fred, muito obrigado pela presença. Obrigado, Vitor. Uma honra estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Vamos lá, pessoal. Roda a vinheta e a gente já começa. Fred, então começando, conta pra gente um pouco da sua história. A gente tem algumas histórias juntos, mas conta pra gente um pouco da sua história, da sua trajetória, até você fundar a Rent Umbrella e tocar esse negócio pra fora do Brasil, que é muito interessante e acho que todo mundo quer saber como é que você conseguiu. Legal. Meu nome é Fred Marcos, fiz administração de empresas na FGV, foi quando eu te conheci, né, Vitor? E de lá passei por banco de investimento, passei por consultoria, trabalhei numa empresa familiar e então que eu decidi fundar a Rent Umbrella junto com o meu sócio Natan. E tudo começou um dia que meu sócio Natan estava saindo do metrô, cheio de gente, ninguém conseguia sair porque estava chovendo. Ele viu uma bike compartilhada do Itaú passando e falou: poxa, ninguém mais precisa ter uma bicicleta para andar de bicicleta, tá todo mundo aqui esperando por um guarda-chuva. Por que não compartilhar guarda-chuvas da mesma maneira que se compartilham casas, carros, informação? Então, por que não compartilhar guarda-chuvas? E a gente foi entender o que estava acontecendo com o mundo. E a gente viu que realmente as pessoas estavam substituindo a posse pelo acesso. Então, ninguém mais precisa ter o item. Basta ter acesso a esses bens, acesso a esses serviços que as pessoas poderiam se usar de uma forma muito mais eficiente, né? E aí a gente entendeu o que estava acontecendo com o guarda-chuva. E guarda-chuva é aquele item que todo mundo odeia carregar, principalmente quando está chovendo. Então, quando começa a chover, você nunca tem um guarda-chuva por perto. E quando para de chover, você tem que ficar carregando esse guarda-chuva. Então, por que não compartilhar? É aí que ele me ligou e a gente entendeu que fazia super sentido trazer essa iniciativa e criar esse serviço no Brasil. Legal, Fred. E me fala uma coisa. Quando ele te ligou e te contou da ideia, você achou o quê? Você falou... Genial, você falou, mano, você tá louco. Olha, vou falar a verdade. Como é que foi? Falei que a ideia era terrível. Terrível. Eu falei, cara, vai tomando chuva pra casa pra ver se refresca as ideias. Mas eu fiquei pensando, falando, tipo, se a gente pudesse usar os guarda-chuvas como um novo meio de comunicação, como uma mídia, né? Como uma publicidade, realmente o negócio poderia ficar de pé e poderia fazer muito sentido. E aí que a gente começou a desenvolver, né? Então, acho que teve muitos desafios para a gente colocar o negócio. Então, a ideia acho que é a parte inicial, né? A parte fácil. Colocar o negócio em prática, colocar o negócio, principalmente por envolver hardware, né? Em máquinas em si. Isso foi o grande desafio para iniciar o projeto. Legal, então vamos lá. Só para o pessoal que está assistindo conseguir entender. Hoje... Se você, por algum motivo, não conhece ainda, não sei como, porque já saiu até na Fox News, Rent Umbrella são aquelas estações de guarda-chuva que tem debaixo de prédios comerciais, prédios residenciais. Quando tá chovendo, você vai lá, pega um guarda-chuva, utiliza. Se você levar para casa, vai ter uma cobrança, certo? Se não, você pode devolver e tá tudo certo. Até explicando, Vitor, então o serviço ele é gratuito. Então hoje as pessoas conhecem até pelo guarda-chuva da Unimed, porque em São Paulo praticamente todos os locais são patrocinados pela Unimed. E como funciona? O serviço ele é gratuito, 100% gratuito para as pessoas. Então, hoje tem muito poucas coisas que realmente as pessoas podem ter acesso de forma gratuita. O guarda-chuva é um deles. Começou a chover, você sempre tem 24 horas grátis para usar. Sempre que você pegar esse guarda-chuva, você tem 24 horas grátis. Pegou hoje, devolveu amanhã de graça. Pegou sexta, devolveu segunda de graça, porque a gente não cobra durante finais de semana e feriados. Então, você tem sempre 24 horas. Depois de 24 horas, a gente cobra R$2 por dia para incentivar essa pessoa a devolver esse guarda-chuva. Não devolveu depois de 3 dias úteis, eu cobro R$38 no total e as pessoas podem ficar com esse guarda-chuva. Então, eles não precisam mais devolver. É como se eles estivessem comprando esse guarda-chuva. Porque é um guarda-chuva bom, a qualidade é realmente boa. Legal, até interessante você colocar esse ponto do guarda-chuva em si. Então, quando a gente iniciou, a gente falou, o guarda-chuva ele é um item que é utilizado da mesma forma desde o século XII. Então, assim, o que poderia trazer de inovação no guarda-chuva, né? E a gente falou, não é o guarda-chuva que precisa melhorar, e sim a experiência, a forma
como ele é utilizado, né? Então, por isso que a gente pensou desde o início em fazer essa disrupção, esse serviço diferente que você poderia pegar ele em qualquer lugar e devolver em qualquer outro lugar da cidade. E o guarda-chuva em si, a gente trouxe uma pegada muito sustentável para ele. Então, ele é feito de garrafa PET reciclada. A gente recicla de 5 a 10 garrafas PET por guarda-chuva que é produzido. Pô, não sabia dessa. E depois que termina o ciclo de vida desse guarda-chuva, a gente tem projetos sociais que a gente usa os guarda-chuvas para criar novos itens. Então, a gente tem um projeto que chama Guarda Mais Que Chuva, junto com o Instituto Unimed, que a gente cria, por exemplo, estojos para escolas públicas, malas de maternidade, trocadores portáteis para mães em situação de vulnerabilidade. Então, a gente conseguiu unir o ambiental, né, trazendo toda a reciclagem, né, de garrafas PET para transformar em guarda-chuvas, um serviço que é adorado pela população, que é um serviço gratuito, e o guarda-chuva ele é utilizado mais de 200 vezes, né, e depois ele vira um outro item. Então, a gente consegue co-criar novos itens que geram renda para essas ONGs e ajudam a sociedade como um todo. Então, a gente conseguiu unir esses 3 pilares dentro do projeto e trazer um serviço muito bacana para a sociedade que muda a paisagem da cidade, né? Então, quando aqui na Vila Olímpia, saindo do prédio, você sai na rua, num dia de chuva, você vê a rua inteira verdinha com os guarda-chuvas da Unimed. Não, incrível essa parte da mais social, reciclagem e tal. Eu não sabia, legal, parabéns. E eu acho que um negócio que você falou que é bem isso que o pessoal que está assistindo, acho que, ou que quer empreender, ou que já tem um negócio, que tem dificuldade, às vezes, de se diferenciar ou de inovar, é que foi muito legal essa visão que vocês tiveram de, pô, não preciso inovar o produto, mas eu posso inovar na experiência de utilização ou de consumo, e que hoje tem outras empresas que fazem isso no mundo, ou vocês são Tem algumas empresas que operam no mundo, tem uma empresa no Canadá, uma empresa Dinamarca, na América Latina a gente é a única, nos Estados Unidos também, mas existem algumas iniciativas já surgindo pelo mundo também. Estão copiando ele porque é sensacional. Não, muito legal, Fred. E da concepção da ideia para você conseguir colocar ali a primeira estação em um prédio. Como é que foi essa trajetória aí do 0 ao 1? Perfeito. Que é onde todo mundo acaba ficando pelo caminho, essa que é a verdade. Porque tem ideia, é fácil. Tem muita gente que quer empreender ou está empreendendo e fica com vergonha de contar a ideia e tal. Claro, a ideia é importante, mas você deixá-la de pé, sustentável, é o mais complicado. Como é que foi isso aí na história de vocês? Com certeza. Acho que foi o principal desafio, então, da ideia em si para tornar ela efetivamente um negócio. Acho que tem assim, a gente foi passando por vários desafios, né? Que a gente chama até de temporadas. Como se fossem temporadas, às vezes, de uma série de TV. Então, a primeira temporada foi a temporada do hardware, né? Então, eu precisava emprestar esse guarda-chuva para as pessoas. Como que eu poderia criar uma máquina que pudesse emprestar esse guarda-chuva para as pessoas? E aí a gente acabou indo e desenvolvendo essa tecnologia do 0, porque a gente não tinha de quem copiar ou de quem comprar. Então, na época, a gente viajava, procurava quem poderia produzir para mim, quem poderia desenvolver. A gente não encontrou quem pudesse fazer isso. Então, a gente falou, vamos desenvolver do 0. E aí que a gente começou contratando uma equipe de engenheiros, montamos um centro de desenvolvimento em São Carlos, desenvolvemos essa tecnologia do 0. E aí, depois que estava pronto o projeto, a gente precisava fabricar essa máquina. E como não tinha quem fabricasse, a gente montou a fábrica. Então, hoje a gente internalizou todo o processo, né, desde desenvolvimento, fabricação, montagem, né, que é o assembling das máquinas em si, e operação em si. Então, acho que esse foi o grande desafio aí de iniciar. E aí, então, a gente teve a fase do hardware, que acho que foi esse grande desafio de criar efetivamente uma máquina que pudesse emprestar esses guarda-chuvas para as pessoas. A gente entrou na fase da operação, então, na temporada da operação. Então, como eu chego para os prédios e coloco num prédio AAA como esse, que a gente está aqui, que até achei muito bacana, eu entrei no prédio e falei, olha, de onde você é, Fred? Eu falei, sou da Rente Amarela. Pô, eu amo o serviço dessa máquina aqui na frente de guarda-chuva, adoro o serviço de vocês. Então, foi muito bacana já ter essa receptividade do recepcionista aqui do prédio. Então, como eu consigo colocar essa máquina dentro de um prédio AAA na Faria Lima, na Vila Olímpia, na Berrini, na Paulista, né? Então, acho que foi esse o segundo desafio. Então, que a gente foi muito um trabalho de formiguinha em si. Então, até lembro muito bem, eu, durante o dia,
batia de prédio em prédio, porta em porta, conversando com os prédios, conversando, explicando o conceito, explicando a ideia. À noite, meu sócio, Natan, ele dirigia o caminhão para instalar nos prédios, então a gente se dividia assim. De manhã, eu trabalhava na parte comercial para fechar esses prédios, meu sócio trabalhava na parte de operação para implantar esses prédios, então a gente acabou trabalhando muito nesse início, em conjunto, nesse processo. Então foi um trabalho de formiguinha, e acho que o início dessas empresas é muito sobre fazer coisas... Assim, acho que as startups sempre falam fazer coisas escaláveis, né? Uhum. Mas no início, eu acho que o melhor conselho é fazer coisas não escaláveis. Porque esse início, é você estar lá na frente, você fazendo o trabalho, você entendendo o cliente, entendendo se o produto faz sentido, que efetivamente traz a entrega e traz a efetividade da solução. E a gente foi bem sucedido nesse processo. Então, do lançamento que a gente teve aí em 2018 para o final de 2019, eu já tinha quase 400 locais implantados. A gente teve a sorte de encontrar um parceiro muito estratégico, que foi a Unimed, que viu na gente um serviço que poderia trazer a imagem de cuidado, carinho, comodidade, segurança, proteção, não ficar doente, para você poder sair com esse guarda-chuva em si, que apoiou o projeto desde o início para a gente poder tornar ele grandioso o suficiente para poder viabilizar a necessidade de uma mudança muito grande, que hoje foi já replicada em uma série de outras cidades espalhadas pelo Brasil. E vocês começaram, então, em 2018? Exatamente. E quando... Super interessante. E quando vocês chegavam... Sei lá, o primeiro prédio que você chegou para falar, olha, eu tenho uma máquina assim e tal, de guarda-chuva. Como é que foi? Porque... Tem um ponto que eu queria tocar, que é o seguinte, tem muita gente que fala, eu quero abrir um negócio e quero levantar capital, por exemplo. Quero levantar dinheiro com investidor anjo, com fundos. Isso no passado, no Brasil, não era tão comum, hoje em dia está mais comum. Só que no caso de um negócio igual ao seu, se o investidor virasse e falasse assim, mas qual que é o tamanho desse mercado? Tipo, não tem um mercado, você está inovando do absoluto 100%. zero. E aí o cara vai falar, mas eu não sei quanto que é, como é que é, e aí ou ele investe meio que na fé, ou ele vai falar não e vida que segue. E é muito disso. Então, assim, acho que os primeiros investidores, muito mais do que eles investirem no nosso negócio em si, eles investiram na gente, nos empreendedores. Então, eles falam assim, putz, o Fred, o Natan, são caras bons que vão conseguir fazer um negócio legal, independente de eles acreditarem, óbvio, eles gostaram da ideia, acharam um negócio bacana, mas eles sabiam que a gente ia achar uma maneira de viabilizar, de colocar o negócio de pé e trazer sustentabilidade financeira para o negócio. E foi muito isso. Então, a gente trouxe investidores que, inicialmente, muito próximos, né? Que já conheciam a gente, que já tinham algum histórico, algum relacionamento com a gente e que apostaram na ideia lá no início. Aos poucos, o que acabou acontecendo? A gente teve muita, acho que, dificuldade no início do fundraising, porque a gente é um negócio da economia real. Os fundos, os investidores estão acostumados a investir em SaaS, investir em ideias muito ligadas a software, né? E a gente é um negócio de hardware, a gente é um negócio de economia física, uma economia real. Você vê lá dentro do prédio, então. Então a gente começou a olhar e falei, quem é o investidor que entende o meu negócio? Que olha para o negócio e fala, putz, esse negócio faz sentido. E a gente entendeu que o nosso investidor, e isso é uma das grandes questões, é encontrar o investidor certo para o seu negócio, aquele que vai entender o seu negócio e que vai entender que putz, faz sentido como um todo. Então, para quem que faz sentido o nosso negócio? O nosso negócio, se for pensar, ele é muito um negócio de real estate. Então, eu tenho um capex inicial, tenho um investimento inicial que eu faço nessas máquinas e depois eu recebo um aluguel dessas máquinas, das empresas, dos patrocinadores, das empresas que me contratam para fazer o serviço. Então, muitos investidores, principalmente de venture capital, lá no início, falavam assim, você nem queriam ouvir, falavam assim, nosso negócio tem sazonalidade, depende da chuva. Eu falei, cara, não depende. Não depende nada da chuva, porque eu tenho contratos que viabilizam o negócio, independente de chuva ou sol, o que for. Óbvio que são cidades que precisam chover. A gente olha para cidades que chovem pelo menos 120 dias por ano, né? Então, quando você fala 122 anos, é quase um terço do ano. Um terço do ano. Então, quando você paga para o futebol, para aparecer lá na propaganda do futebol, você paga para aparecer quinta e domingo. Que também é menos de um terço. Exatamente, menos de um terço da semana. Dá o quê? 90 dias ou menos. Exato. O que tem é que algumas cidades têm uma concentração maior dessa chuva em períodos específicos. Então, São Paulo chove mais de setembro até abril. Você pega o sul, Santa Catarina, chove mais no meio do ano, né? Julho, agosto. Então, assim, você olha... É claro que Santa Catarina já é um exemplo, quase chove mais de 200 dias por ano lá. Mas você olhar os mercados como um todo...
é isso, você encontrar quem que é o investidor certo. E o nosso, a gente percebeu logo de início que era um investidor de real estate. E o que ia acontecendo? Quando a gente começou a colocar as máquinas nos prédios, os donos desses prédios, os fundos de private equity começaram a ver esse negócio e falaram, puta, esse negócio é legal. Faz sentido, todo mundo usa. Olha, eu chego embaixo do prédio, tá todo mundo usando esse serviço e tal, quero investir nesse negócio. Então a gente fugiu um pouco da trilha tradicional de fundraising, buscando investidores que entendiam o nosso negócio e que pautaram o nosso negócio de uma forma muito consciente, né? E entenderam o nosso negócio muito rápido. Então a gente buscou essa trilha um pouco diferente no fundraising e isso acho que é uma coisa real. Assim, não existe um investidor só que vai investir em todos os negócios. É verdade. Existem diferentes perfis de investidores, diferentes características de investidores. Podem ser family office, podem ser investidores institucionais, podem ser venture capitals, podem ser fundos, diferentes características de fundos, com diferentes teses diferentes. Então a gente encontrou quem fazia sentido investir na nossa empresa, né? Na tese que a gente criou. Isso é muito importante porque, até por exemplo, a gente aqui no Velotax, quando a gente conversa com um investidor, principalmente quem é daqui do Brasil, além dos investidores lá de fora, se a pessoa já caiu na malha fina, se ela é investidor da bolsa, se ela, enfim, teve algum problema com o imposto de renda, fica muito óbvio para ela que, putz, nossa, se eu tivesse tido essa solução lá atrás, teria resolvido o meu problema, eu não teria passado apuros. E é justamente isso que você está falando, porque às vezes o pessoal que está assistindo, que vai de porta em porta, às vezes não tem tanto relacionamento interpessoal com pessoal de fundos e tudo mais, e leva um monte de não, às vezes a pessoa pode ficar desmotivada de falar, pô, minha ideia não é legal, ou onde que tá o erro, né? Vai tentar seguindo ali uma cartilha que às vezes não tem cartilha. Às vezes você só precisa encontrar ali a pessoa certa que vai entender Perfeito. o que você está fazendo, porque ela não sente a dor. E até complementando sobre isso, Vitor, eu tenho 2 pontos que são muito importantes. Então, é óbvio, a resiliência. Então, na prática, você vai ter quase 100 nãos para ter um sim. Sim. Então, você vai ter que bater muito a cabeça, e isso não só com investidores, mas com clientes, para entender e para modelando o seu produto até chegar no product market fit, né, que todo mundo fala. E o segundo ponto é ter uma rede de apoio, ou um sócio, efetivamente, Sim. que vai te dar esse apoio no sentido de... Cara, acho que foram centenas de vezes que eu e o Nathan a gente separou e falou, vamos, assim, qual que é o caminho, qual que é o melhor caminho? Um tava para baixo, o outro levantava, o outro então, assim, um complementava o outro nesse processo e sabiam que estavam os dois juntos nesse mesmo barco. Então, assim, acho que é muito isso. Então, acho que eu acredito muito em negócios que são com mais de um empreendedor, né? Que tem sócios no processo, porque acho que um sempre tá lá para carregar o outro em momentos que, óbvio que tem dias de alta, dias de baixa, tem dia que você está super feliz, tem dia que você está mais cabisbaixo, né, por alguma questão em si, por algum não que você recebeu, que uma expectativa alta que você estava, mas na prática acho que empreender é isso, entendeu? Empreender é sobre medir os riscos e conseguir estar sempre à frente e tentando de alguma forma entregar aquele resultado e encantar os clientes. Mas é muito isso de... quando você... Porque eu já empreendi sem sócio, e agora eu empreendo aqui no Velotax com sócio. E se você tem um sócio certo, isso faz muita diferença, que é bem isso que você falou, de se equilibrar e de também ter habilidades complementares, Com né? certeza. Porque a jornada é longa e, pô, você já tá fazendo 10 anos de empresa, é bastante tempo. E me conta, como que vocês fizeram para testar o produto ou testar um mercado num mercado que você tem que investir mais ali, tem a máquina e tal. Vocês pegaram um monte de guarda-chuva e... Como é que foi isso? Rapidamente a gente conseguiu testar, então a gente comprou uns guarda-chuvas, levou num prédio na hora do almoço, todo mundo precisava, então a gente sabia que do ponto de vista do usuário era muito claro a necessidade, do ponto de vista do prédio, buscar serviços e estar querendo ajudar mais esse inquilino, esse locatário lá dentro, trazendo mais benefícios, tanto as empresas do lado de facilities como os prédios, efetivamente, de trazer esses benefícios, também foi super rápido de perceber, então isso foi muito óbvio. E aí o grande desafio foi realmente trazer as empresas, as marcas, para
patrocinar e para viabilizar esse serviço de forma gratuita para as pessoas. Hoje, a gente atende aí mais de 200 empresas, né? Então... Tudo isso? Caramba! Exato. Então, a gente atende desde centros logísticos do Mercado Livre, da Prologes, estamos atendendo fábricas da Boticário, estamos atendendo fábricas da Nova Nordisk, Farmax, Eurofarma, estamos atendendo assim, uma série de empresas como um todo, que entenderam a necessidade, principalmente as áreas de facilities, entenderam que precisa ter um serviço, atender bem esses meus colaboradores, atender meus clientes. E claro que é muito bacana você ter a marca como um todo nesses guarda-chuvas, né? Então, a gente pega alguns exemplos muito bacanas. Então, a gente tem conversas que assim, demoraram muitos anos para o projeto efetivamente conseguir virar e conseguir se concretizar, como um contrato que a gente tem, por exemplo, com a Globo. Eles fizeram um trabalho magnífico lá dentro. Então, eles conseguiram espalhar as máquinas de guarda-chuva em todos os estúdios, com marcas diferentes. Então, criaram o guarda-chuva do Globoplay, Multishow, GNT. E há uma febre lá. Você pega um dia de chuva, dia de sol, tá todo mundo usando os guarda-chuvas lá. Então, realmente, a gente conseguiu trazer essa necessidade nas empresas e para grandes cidades, conseguir entender que fazia muito sentido ter patrocinadores viabilizando esse serviço. E a gente é muito grato até pela Unimed, que apostou lá no início da gente, no projeto como um todo, e hoje eles têm... Será que a Unimed não quer patrocinar a gente aqui também? Legal. Mas assim, que acreditaram e que hoje colhem os frutos disso. Então, eles têm aí mais de 400 máquinas em metrôs, supermercados, shoppings, prédios comerciais. Então, espalharam pela cidade a marca deles, trazendo toda essa ideia de proteção, cuidado, carinho, saúde, que eles prezam pra caramba. Faz total sentido. E esse investimento em marca, ele acaba sendo muito caro. Se você... Por exemplo, você citou metrô, né? Se você vai fazer uma publicidade no metrô com as marcas do metrô, acaba sendo muito caro, né? E para, às vezes, por pouco período de tempo. E acho que para a Unimed, para as outras empresas, a grande vantagem é que fica ali no... São projetos de longo prazo, né? São projetos de marca de longo prazo. Então, a gente nem trata isso como uma publicidade pura, em sim um projeto de marca, né? Que traz para a sociedade um benefício e que traz para a sociedade uma solução, além da marca em si que está lá carregando no dia a dia pelas pessoas. Então, estamos super felizes assim, com o andamento. Estamos expandindo para caramba, então expandindo cada vez para mais empresas que estão contratando serviço, que estão trazendo essa solução para dentro das suas plantas, para dentro das suas empresas, para dentro dos seus centros logísticos, indústrias, fábricas. Então, tá super bacana a expansão como um todo. E aí, quando você falou da expansão internacional, né? Isso que eu ia te perguntar. Como é que foi vocês decidirem dar esse passo para ir para fora do país? Como é que você se organizou com o seu sócio? Como é que tá isso na prática, hoje? E faz um tempo que vocês já estão fora, né? Então, para a gente internacionalizar já era uma premissa desde o dia 1. Então, quando a gente criou a empresa, que a gente criou o nome Rentbrella, a gente já criou o nome em inglês, pensando efetivamente que em algum momento a gente ia internacionalizar. Então, a gente já pensava nessa internacionalização desde o início. Então, faz sentido, é uma ideia nova, uma ideia inusitada, inovadora, que faz sentido para vários mercados. Então, quando a gente pensou em expansão e até... As ideias super mirabolantes e super diferentes sempre vêm do meu sócio, né? Eu sou muito mais pé no chão e ele vem com as ideias diferentes. Eu falei assim, Fred, em vez de já começar a expandir para o Rio de Janeiro, para Curitiba, para Porto Alegre, por que a gente não leva para Nova York? Por que a gente não leva para Londres? E aí a gente falou, quer saber? Faz sentido mesmo. É uma cidade que as pessoas se locomovem muito a pé. Tem chuva constante. E ela é muito forte, essa chuva, e muito constante, faz parte da vida dessas pessoas. E o valor da mídia nesses lugares, o marketing, ele é muito valorizado. Sim. Então faz muito sentido ter esse serviço para a população. E aí que a gente começou a estruturar, então, como que seria essa expansão. E aí foram vários desafios também, certificações internacionais. Então, para poder operar nos Estados Unidos, na Europa, centenas de certificações para o hardware, efetivamente. E, óbvio, a preparação do time, da internacionalização, da cabeça de ter todo o time internacional e contratações locais em si, sempre foi um desafio grande nesse processo. E hoje a gente conseguiu montar essas duas operações. A gente conseguiu montar uma operação em Nova York, conseguiu uma operação em Londres, uma base nessas operações, e agora a gente está trabalhando justamente como que eu escalo isso, que nem a gente conseguiu escalar no Brasil já para 60 cidades, como eu consegui escalar lá fora também. Hoje ainda é operado 100% pela gente, então assim, times
óbvio, times de americanos nos Estados Unidos, times de londrinos em Londres, mas é 100% operado pelo Brasil, efetivamente. A gestão, enfim, é feita pelo Brasil. Legal. Isso que eu ia te perguntar, se você tem... Obviamente você tem time local, mas se a gestão era mais separada ou não. Mas me fala uma coisa, dando alguns passos para trás, da concepção da ideia até você colocar uma primeira estação, como que foi em termos de time, de, sei lá, investimento, planejamento, você, aí pegando aqui do Brasil especificamente, você chegar, sei lá, de uma estação para 100, por exemplo. Perfeito. O que você precisou investir em, sei lá, mais pessoal de vendas? Como é que vocês estruturaram isso? A gente, na Rentbrella, sempre foi uma empresa muito consciente em termos de uso desse caixa, o uso dos recursos em si. Então, como naquela época, também 2018 em si, não tinha uma liquidez alta em termos de investimentos, naquela época ainda os fundos de investimento estavam muito focados em outras iniciativas. A gente era... Acho que naquela época, hoje em dia é muito diferente, mas naquela época a gente era um patinho feio, entendeu? Era uma empresa começando de guarda-chuva, ninguém entendia muito bem como que a gente ia escalar o negócio, como que a gente ia faturar, qual era o tamanho do nosso mercado em si, que hoje é muito mais claro pra gente. Mas assim, naquela época era difícil. Então, o desafio foi... A gente sempre falou, o que eu preciso para dar o próximo passo na minha jornada? Então, agora eu preciso fazer um lote de 50 máquinas. Eu fui no mercado, captei para 50 máquinas. Agora eu preciso fazer mais 300 máquinas. Eu fui no mercado, captei dinheiro para fazer mais 300 máquinas. Então, a gente não seguiu a trilha tradicional de Seed, Series A, Series B. Eu sempre falei, isso daí, na prática, é besteira, entendeu? Na prática, beleza, o que eu preciso para montar um negócio, para dar o próximo passo, para crescer em si e conseguir construir um negócio sustentável de longo prazo e que fique realmente uma solução que ajude as pessoas, né? Mais do que qualquer coisa, que ajude as pessoas a melhorar o dia delas de alguma forma, se locomover pela cidade em um dia de chuva. Então, a gente foi muito nessa trilha de o que eu preciso. Então, a gente começou... Fizemos uma máquina protótipo, aí fizemos um lote de 50 máquinas, e dessas 50 máquinas fizeram mais 350 máquinas. Então, a gente foi 0 para 50, 50 para 350. Aí, depois, a gente foi de forma mais sustentável produzindo. E aí, no meio do caminho, acho que até pouca gente ainda comenta nisso, mas a gente pagou a pandemia. Isso, eu lembrei a pandemia, a pandemia foi o caos pra gente. Todo mundo em casa, ninguém saía. Quem precisava de um guarda-chuva, estava todo mundo fora dos escritórios, em casa. Então, assim, foi um dos momentos mais críticos, eu acho que, da nossa jornada, que a gente falou, e agora? Quanto tempo vai durar essa pandemia? O que a gente vai fazer? Como que a gente vai fazer para sustentar essas operações? E graças a Deus, assim, acho que sou muito grato. A gente teve duas coisas muito importantes. Primeiro, investidores que acreditavam no negócio, falando, cara, vai voltar. Uma hora vai voltar, vocês vão estar aqui para atender. E segundo, são os clientes. Então, os clientes entenderam que fazia sentido manter o serviço. Óbvio, renegociamos para manter uma coisa viável em si. Mas conseguimos manter sem demitir ninguém. Então, acho que foi uma das coisas boas. A gente manteve o time. E o que a gente fez? Até é legal relembrar, né? A gente era pequenos, né? Então, a gente subiu de 50 para 350 máquinas. E aí, eu lembro muito bem, porque era 8 de outubro, era meu aniversário. E aí, 8 de outubro, aquela primeira chuva do verão, de 50 para 350 máquinas, chovendo, caiu o sistema. A gente estava com quase, sei lá, 400 empréstimos por minuto e tal. Derrubou o sistema, não aguentou o sistema. E a gente falou, e agora? O que eu vou fazer? Foi um caos, assim. Foram milhares de chamadas, o pessoal falando, mas na chuva não funciona e tal. A gente não estava preparado, né? Porque assim, cresceu de uma forma muito rápida. E aí a gente falou, começamos a refazer. E aí a gente foi fazendo soluções paliativas. Eu lembro que nosso custo de infraestrutura em si, porque a gente não estava preparado, a gente só foi colocando mais dinheiro para aguentar mais, né? Segurar. E aí a gente chegou a fevereiro de 2019, de 2020, nosso custo estava na lua de infraestrutura, né? E aí, deu a pandemia, parou tudo, a gente falou, agora é o momento. Então, vamos olhar o copo meio cheio. O avião tá aterrissado, tá no chão. Agora é o momento para a gente refazer o aplicativo para preparar ele, eventualmente, para uma internacionalização, para múltiplas moedas, múltiplos time zones. Preparar realmente a infraestrutura da companhia para poder escalar, não para 300 máquinas, mas para 10 mil máquinas. Então, a gente aproveitou esse tempo da pandemia para refazer tudo. Refizemos todos os sistemas, refizemos todos os aplicativos para permitir operar em qualquer lugar do mundo, meios de pagamento em todos os lugares do mundo. Então, a gente aproveitou a pandemia justamente para preparar a companhia para o pós-pandemia.
E foi muito nesse caminho que a gente acabou seguindo em si. E conseguindo... tanto que no pós-pandemia a gente já estava super tranquilo, tudo preparado para escalar efetivamente, né? E hoje, graças a Deus, desde aquele dia a gente não teve mais nenhuma queda do sistema, mas putz, até hoje eu tenho pesadelo com aquele dia. Ainda falando, não gosto do meu aniversário porque me traz péssimas lembranças, entendeu? Fiquei ainda lendo, putz, minha esposa queria comemorar, então falando, cara, não dá, preciso ficar resolvendo aqui os problemas em si. E foi um dia realmente caótico. Entendi, super legal. São os perrengues de empreender, mesmo quando dá certo, né? Tem problemas que vêm para o bem, né? Exato. Então, ainda bem que caiu o sistema, é sinal que a demanda tá alta. E me fala uma coisa aqui, Fred. Vocês hoje... Quando vocês começaram, vocês já tinham bem definido quem que realmente ia ser o cliente, o patrocinador? Vocês tentaram vender para pessoa física, para ela, sei lá, pagar uma taxa mínima sem ter período grátis? Como é que foi para vocês encaixarem ali o modelo de negócio? Do que eu vejo muitas vezes, a pessoa até tem uma ideia legal, mas não consegue encontrar um modelo que torne ali a empresa realmente viável. Perfeito. Assim, desde o início, o nosso sonho era oferecer o serviço de compartilhamento de guarda-chuvas de forma gratuita para a população. Então, era a nossa ideia desde o início. Quando a gente lançou, a gente falou, putz, se eu fazer agora gratuito, eu não tenho essa mudança de chave quando eu tiver o patrocinador em si. Então, a gente começou cobrando do usuário. A gente cobrava, acho que R$1 por hora, só durante o dia, à noite não cobrava. Mas gerava uma confusão na cabeça do usuário. Falava, putz, mas agora eu vou ser cobrado, não vou ser cobrado, não entendia em si. E aí, o que acabou acontecendo? A gente fez uma campanha com a Mary Poppins, no lançamento do filme da Mary Poppins com a Disney. Que legal! E aí que foi o início, a gente falou, putz, vamos trazer a magia da Mary Poppins, veio para São Paulo com o lançamento do filme, tornou o serviço gratuito e quem pegava o guarda-chuva ganhava o ingresso para assistir o filme da Mary Poppins. Então foi uma mudança de chave que a gente tornou o serviço gratuito e logo em seguida entrou a Unimed falando, putz, eu vou expandir isso de 40, 50 máquinas para 350 máquinas. Então foi uma mudança muito rápida do tamanho da empresa como um todo. Então a gente saiu também de uma empresa de 15 funcionários, subimos para quase 50, 60 funcionários. Hoje a gente tem quase 90 colaboradores na equipe e super, operando assim, de forma bastante eficiente. Mas assim, se você for pensar, foi uma mudança muito bacana nesse sentido. A gente começou cobrando do usuário, mas a gente sabia que em algum momento ele ia virar gratuito, assim que tivesse um patrocinador viabilizando, porque na prática o valor até do guarda-chuva em si, a gente não ganha dinheiro com guarda-chuva. Muita gente fala, essa empresa ela ganha dinheiro quando as pessoas esquecem o guarda-chuva. Sabe que hoje menos de 2% das pessoas fica com esse guarda-chuva. Sério? Então ele é muito pouco efetivamente as pessoas ficam com esse guarda-chuva. As pessoas realmente compartilham. A gente tem mais de 70% das máquinas são 100% utilizadas durante as chuvas. E hoje 2% só ficam. Então o volume é muito alto e as pessoas sabem que efetivamente é um serviço compartilhado. Muita gente acha, tem medo de depredação. Isso, cara, o nosso índice é praticamente zero, assim, ele é super eu ia te eficiente. perguntar isso também, porque, por exemplo, aqui em São Paulo teve lá os patinetes e tal, e não rolou, a galera roubava. Até com as bikes acontece isso. Com vocês passaram por isso, assim, também casos de furtos e tal, ou não? Graças a Deus não. Acho que tem 2 pontos acho que são importantes nesse processo. Um, que é um guarda-chuva. Então, o guarda-chuva ele não tem um valor comercial efetivo. Ninguém quer ganhar dinheiro com guarda-chuva, entendeu? Então, putz, beleza, a pessoa vai roubar um guarda-chuva, o que ela vai fazer com um guarda-chuva roubado, entendeu? Então, eu acho que isso muito pouco nesse sentido, nunca tivemos um problema nesse sentido. E, além disso, os lugares onde a gente instala essas máquinas são lugares fechados. Então, a gente, diferente dos patinetes que estavam espalhados pelas ruas, a gente está dentro de... É como se fossem dentro de prédios, dentro de shoppings, mesmo na estação de metrô, tem segurança, né? Então a gente hoje não enfrenta problemas de depredação, não enfrenta vandalismo, muito pouco. Assim, tiveram raros casos que eu vi alguma coisa, mas assim, super isolados e situações super atípicas nesse processo. Entendi, super interessante. E ainda hoje vocês produzem 100% das máquinas? A gente faz o assembling, né? A gente monta essas máquinas. Então, as peças vêm de vários lugares diferentes, a gente termina e monta elas. Entendi. E aí atende tanto o mercado nacional como exporta elas para as nossas empresas internacionais. Legal. E me conta, nesse movimento que você falou que teve ali a ação da Mary Poppins e depois com a Unimed.
Para vocês conseguirem fechar esse negócio com a Mary Poppins, como é que foi? Vocês tiveram a ideia, foram atrás do pessoal da Disney? Como é que vocês colocaram até isso de pé? interessante, assim, acho que eles vieram atrás da gente, vendo as máquinas, falaram, puta, guarda-chuva, Mary Poppins, tem tudo a ver, né? Então eles vieram atrás da gente, a gente viabilizou. Com a Unimed também, eles viram o nosso serviço na rua e falaram, puta, é uma oportunidade em si de viabilizar um serviço para a cidade como um todo. Então teve início. Hoje a gente tem um time de vendas que faz um trabalho fantástico abordando as empresas, explicando as vantagens de ter o serviço dentro da empresa, tanto do ponto de vista de ESG, do ponto de vista de qualidade, do ponto de vista de segurança. Tem várias questões específicas dentro de fábricas, indústrias, que o guarda-chuva ele é um item indispensável, né? Tem toda a questão até, muita gente fala, mas e quando não chove? Cara, tem muita gente que usa no dia de sol. O guarda-chuva por dentro, o guarda-chuva tem proteção UV, então ele serve também para sol. Então tem muitas cidades que utilizam também no sol. O serviço em São Paulo é menos comum, mas fora de São Paulo é super comum usar o serviço também no sol. Tem gente até, achei engraçado, tem alguns casos super curiosos, né? Que teve alguns casos que eu adoro me passar por atendente de usuário, né? Para entender o que faz com que a pessoa use, como que ela usa em si. E Isso é muito importante. Com certeza. E tinha um usuário que, assim, usava todos os dias. Eu falei, cara, como é possível? Essa pessoa usa todos os dias. Ela pega o guarda-chuva, ela devolve o guarda-chuva no dia seguinte. Pega o guarda-chuva. Aí eu liguei para pro usuário e falei, olha, deixa eu te falar que você é o usuário que mais utiliza o serviço. Deixa eu entender o que acontece. Ele falou assim, olha, eu tinha um guarda-chuva. Eu percebi que quando eu pego emprestado, eu sempre devolvo, porque eu não quero pagar a taxa, eu sempre devolvo, em vez de perder, esquecer quando é o meu. Então, para não ter que andar com o guarda-chuva molhado na minha bolsa e etc e tal, todo dia de manhã eu pego, eu utilizo, porque eu faço visitas ao longo de todo o meu dia, eu utilizo ao longo do meu dia, à noite ou no dia seguinte de manhã eu vou lá e devolvo. Olha que bacana, eu nunca tive que pagar nenhuma taxa. Eu tô usando há mais de 6 meses, todos os dias, nunca paguei nenhuma taxa. Aí foi super bacana, assim, entender um pouco mais do usuário, como que é o uso dele, como que é a forma que ele utiliza, né? Muito interessante o que você falou. Isso é muito importante para quem tá assistindo. Acho que tem até que anotar que foi assunto de conversa de outros podcasts aqui também, que é essa questão de você entender realmente o usuário, a necessidade dele, e pegar esse feedback. No seu caso, acho que vocês foram brilhantes, acertaram super na dor. A gente vê muitas empresas tentando vender produtos que elas querem vender, mas que às vezes o usuário não entende direito, ou não tem a mesma necessidade. E esse ato que você fez de ligar, mas deixa eu entender, por que você está usando, como é que você está usando, porque daí podem sair vários insights, sair outras ideias de outros produtos e tudo mais. Com então, certeza. É muito importante mesmo isso que você fez. E, pessoal, quem está assistindo, eu já fiz bastante isso. Às vezes o pessoal fica, mas eu sou o dono, eu vou ligar, né? Não é estranho. Você não precisa ficar com melindre. Vai lá e liga, porque, faz diferença, né? Total. E assim, você ouvir o cliente, você entender a dor dele, entender por que ele usa. Tanto do lado... O nosso tem muita questão do B2B2C, né? Então a gente tem... Apesar do usuário que usar o serviço efetivamente, quem contrata o nosso serviço são empresas, né? Então você tem desde, centros logísticos, indústrias, que contratam o serviço para os funcionários deles usarem. Então, tanto entender qual que é a necessidade do contratante, então, do cliente, então ter esse contato direto com o cliente, como do usuário final que está usando o serviço diretamente e sendo beneficiado pela iniciativa como um todo. Legal. E esse ponto que você mencionou agora, que é muito legal, é o ponto de você vender esses serviços B2B2C, né? Você vende para a empresa que o cliente dela, o colaborador dela, depois vai utilizar. Como que foi para vocês, principalmente mais no início, vocês conseguirem mostrar para essas empresas ou para os prédios, enfim. Os prédios acho que até é mais fácil, mas para as empresas a real necessidade disso, porque às vezes não é que a empresa não entende a necessidade, mas que ela pode não tá nem aí, né? Demorou Como é que foi bastante isso? tempo. Criar essa... Porque assim, é uma coisa nova, assim, as empresas inicialmente não tinham nem um centro de custo
para colocar locação de guarda-chuva ou empréstimo de guarda-chuva para os funcionários internamente, né? Então demorou um tempo até a gente conseguir achar o cliente certo, quem que era a persona certa, com quem a gente ia aprovar esse negócio como um todo. Depois que acertou, aí foi muito mais fácil, principalmente pós-pandemia, onde as empresas voltando e principalmente cada vez mais as empresas querendo tornar os ambientes mais acolhedores e mais acessíveis para as pessoas, foi muito mais fácil nesse processo como um todo. Mas o início foi complexo, então a necessidade sempre existiu. Então essas empresas, elas compravam guarda-chuva. Muitas entram em contato com a gente e falam assim, eu quero comprar os guarda-chuvas. E aí a gente acaba falando, pô, tem uma solução melhor do que simplesmente comprar. Pega uma solução que vai ter um negócio perene, de longo prazo, que vai resolver o seu problema 100%. Então muita gente entra em contato, que gostaria de comprar guarda-chuva personalizado. E a gente conseguiu mostrar que tinha uma solução muito melhor que simplesmente essa compra desse guarda-chuva. Mas os problemas das empresas com guarda-chuva são inúmeros. Então a gente tem um cliente muito grande, que ele é uma planta enorme, não vou abrir, mas é uma planta enorme. E ele fez uma pesquisa para entender o que fazia com que ele precisasse do meu serviço. Ele chegou a contratar uma consultoria para analisar. Caramba! Como que ele ia justificar internamente. E ele percebeu várias coisas. Ele percebeu que, primeiro, as pessoas andavam com caixas de papelão na cabeça e desfarelava a caixa de papelão inteira. Tinha gente que cancelava a reunião porque não tinha como ir de um lugar para o outro num dia de chuva. Tinha gente que escorregava, caía. Tinha gente que estava todo molhado no trabalho, não conseguia trabalhar porque estava todo molhado. Então, assim, os problemas, contaminação molhada, principalmente para a fábrica de alimentos em si, é uma questão super grande e importante. Então, a gente acabou aos poucos entendendo essas dores. Tinha até casos, assim, empresas que deixavam seguranças à noite, tinham que abrir todos os guarda-chuvas no meio da rua para ficar secando os guarda-chuvas. E quando a gente criou esse guarda-chuva, a gente criou um guarda-chuva que é até hidrofóbico. Então, quando a água bate, ela escorre direto. Então, não retém o líquido que nem o guarda-chuva tradicional, para resolver essa dor que a gente percebeu efetivamente nas empresas como um todo. Então, foi muito bacana, assim, aos poucos, entendendo essas dores e conseguindo trazer uma solução ideal que atendesse efetivamente a sociedade, as empresas e as pessoas assim amam o nosso serviço. Quando vem quem tem guarda-chuva, postam, olha que legal, tem máquina de guarda-chuva aqui, que ideia inovadora, que ideia bacana. Então, realmente é muito satisfatório e muito feliz ver realmente que o negócio deu certo e que realmente a população aprecia o serviço. E achei interessante isso que você falou agora, porque quantos problemas você resolve com um guarda-chuva. Exato. Que eu não tinha a menor noção, mas que realmente acontece. Até para um simples almoço, né? Que às vezes, precisa almoçar e tá chovendo, e aí pega o guarda-chuva, aí eu me molho, eu atraso, eu perco a reunião, enfim. Tem vários desdobramentos. Bem legal. E aí, Fred, nessa ainda do B2B2C, vocês usaram, por exemplo, algum tipo de tática do tipo, sei lá, quero fechar o contrato com uma empresa grande, aí eu falo que já estou com várias pequenas, para dar uma facilitada. Como é que foi isso, assim, bem no início? Porque às vezes tem muito lance do, poxa, você não precisa mentir para vender, mas óbvio que se você já está validado por outras empresas, isso facilita bastante. A gente sempre Como é que foi isso no caso de vocês? A gente sempre foi muito transparente, muito aberto em relação ao nosso negócio. O que acabou acontecendo? Como eu tive, antes de começar no B2B, efetivamente nas fábricas, nas empresas, eu tinha uma capilaridade enorme em São Paulo, nos prédios, eu já tinha prédios de empresas de telefonia, todos utilizavam. E aí, assim, eu já tinha muita gente para recomendar o serviço. Apesar deles de ser um local patrocinado, eles já usavam o serviço de forma igual. A diferença é só quem viabilizava e que pagava. Então, foi muitas vezes, assim, nosso principal ponto de venda não foi da gente entrar em contato, assim, foi vir uma estação. Eu vi uma estação e gostaria de ter essa estação na minha empresa. Entendi. Então, assim, isso hoje, até hoje, a gente tem hoje centenas de clientes que entram em contato com a gente porque ele viu uma estação. Ele chegou eu vim aqui visitar seu prédio, desci embaixo, poxa, que legal esse negócio. Não tem no meu prédio, não tem no meu cliente, não tem na minha empresa. Deixa eu recomendar para o meu RH, deixa eu recomendar para o meu time administrativo, deixa eu recomendar para o meu time de facilities. Então, assim, quase que nosso início foi
quase que 100% do viu uma estação. Então, ele viu uma estação... O teu produto... Eu tava lendo sobre isso num livro, não lembro qual exatamente qual agora, mas o seu produto já é seu marketing, né? Exatamente. A gente é um veículo de mídia, então, quando a gente... E até é engraçado, né? Outra vez eu achei demais, porque foram bem perguntar pra mim. Eu tava na Vila Olímpia, eu tava saindo do Cubo, peguei um guarda-chuva da Rent Umbrella, né, da Unimed, saindo do Cubo, e aí eu tava usando o guarda-chuva, volta um monte de guarda-chuvas Unimed, e aí um cara me parou na rua e falou, cara, onde você conseguiu esse guarda-chuva? Por que todo mundo aqui na rua tá usando esse guarda-chuva? Falei, olha, é só entrar aqui em qualquer prédio, você vai pegar o guarda-chuva de graça. Ele falou, caraca, que já entrou, já viu o cara saindo com o guarda-chuva. Então, assim, realmente o próprio guarda-chuva em si já é o chamariz pro negócio, né? Então, para entender e para ter essa solução, que é uma solução super simples, né? Na prática, do ponto de vista, até quando a gente criou a solução, precisa ser tão simples quanto ter alguma pessoa que te entregue um guarda-chuva, né? Então, a gente falou, vamos criar essa solução simples para a sociedade que vai emprestar esse guarda-chuva. Então, hoje, em fábricas, empresas, as pessoas utilizam via crachá. Bateu o crachá da empresa, pegou o guarda-chuva. Ah, sério? Que legal. Então, não precisa nem de celular, nem de nada. Você bate o crachá, pega o guarda-chuva. Bateu o crachá, devolve o guarda-chuva. Então, ela é super já simples, né, para os funcionários, para as empresas utilizarem. Entendi. Incrível isso. O seu produto ser já o seu marketing, isso é muito legal, porque quanto que as empresas não, né, precisam investir? Até ia te perguntar, eu nem sei se vocês fazem, se tem alguma ação de marketing, sei lá, por exemplo, já vi muita empresa fazendo propaganda em podcast, falando, peça isso aqui para o seu RH, esse serviço e tal. Vocês fazem alguma coisa nesse sentido? A gente faz muito evento. Tá. A gente faz muitos eventos, então a gente faz eventos, normalmente são jantares ou almoços com pessoas, convidados do mercado, que são potenciais clientes em si, para conhecerem o serviço, para experimentarem o serviço. Então a gente faz muito eventos, né? As nossas máquinas, os nossos guarda-chuvas, ele já é o próprio marketing em si, que a gente tem um marketing out of home, que as pessoas já veem a máquina e falam, puta, eu gostaria de ter essa máquina também na minha empresa em si. Então isso a gente não faz efetivamente. E aí acaba fazendo algumas estratégias, né? LinkedIn, mídias online em si, mas muito mais em convidados específicos de regiões específicas. Então, por exemplo, eu quero aumentar minha penetração em Curitiba. Eu faço um jantar em Curitiba e convido as empresas de Curitiba. Quero aumentar minha penetração em Recife. Eu faço um evento em Recife. Porque a gente tem muita questão de ser local. Então, não é um serviço online que você pode contratar de qualquer lugar. Eu tenho uma operação, né? Eu monto essa operação. Sim. Então, a gente foi crescendo também. Eu foco em regiões onde já tem uma pequena penetração e eu vou aumentando essa penetração, atendendo cada vez mais empresas. Então, eu pego Curitiba, comecei com a Boticário, atendendo Mondelez. Estamos atendendo aí uma série de empresas que vão aumentando essa penetração em Curitiba. Mesma coisa em Santa Catarina. Santa Catarina a gente tem um patrocinador que está patrocinando toda a região de Balneário Camboriú e Itajaí, que é a EQ Investimentos, talvez você conheça. Legal. Então, eles estão patrocinando toda a cidade lá. Juliano Custódio. Exatamente, ótimos. E estão crescendo, estão expandindo, porque todo lugar hoje já vê, tem guarda-chuva EQ em todo lugar lá em Balneário, né? Então, muito bacana também essa expansão nessas regiões. Incrível, muito legal, Fred. Última coisa sobre esse ponto do B2B2C, que eu acho que é muito importante o pessoal que está assistindo saber. A gente aqui no Velotax, a gente teve uma estratégia, sem querer, mais ou menos parecida com a sua também. Porque a gente começou ali no final de 2020, muito focado na pessoa física. E aí, quando a gente foi fazer um movimento para ir começar a fazer parceria com corretoras, empresas, para, enfim, terem o nosso serviço para os usuários poderem utilizar, a gente já tinha bastante cliente, bastante usuário usando o nosso serviço. Então, ele já estava validado por 30, 40 mil pessoas ali. Então, já não tinha muito mais aquela questão do, mas precisa realmente disso? Por isso que eu acabei te perguntando, porque quando as empresas começam, essencialmente, quero vender para a empresa, vender para o funcionário dela ou para o cliente dela, e você não fez esse caminho inverso de deixa eu ver se a pessoa na ponta realmente precisa, fica muito difícil. Mais difícil ainda você vender para a empresa, querer comprar e pagar para o cliente dela, ou só oferecer para o cliente dela. Essas coisas são muito sensíveis. Por isso que eu te perguntei, acho que o caminho que vocês tiveram foi brilhante e muito legal.
Agora vamos lá explorar um pouquinho melhor essa parte da expansão internacional. Legal. Então, vocês começaram por Nova York, certo? Nova York, então a gente iniciou em Nova York, foi um processo bem desafiador, muito diferente do que a gente vê no Brasil, porque em Nova York, o que acontece é que são os prédios, eles são de landlords, são de donos de prédio. Então, para você conseguir colocar essas máquinas dentro do prédio, você precisa chegar no dono. Entendi. Então, você precisa falar com o dono. Então, assim, foi um processo bastante demorado, um processo de relacionamento, fez com que a gente tinha que ficar pessoalmente, trouxe sócios também para ajudar nesse processo efetivamente, né, de expansão efetivamente para os Estados Unidos. Em compensação, quando a gente falou, putz, vamos começar em Londres, porque Londres é tão difícil como Nova York, eu quero já começar antes. Em Londres foi totalmente diferente, foi muito mais parecido com o Brasil. Então, quando chegou lá, falou, guarda-chuva, pelo amor de Deus, traz essa solução pra gente. Então, foi muito rápido, assim, a expansão em Londres foi super rápido, a gente conseguiu começar a colocar as máquinas em si, começar a pegar os primeiros clientes, contratando o serviço em si, para ter o serviço. E agora a gente tá, beleza, eu montei essas operações e como que eu escalo para o resto dos Estados Unidos, para o resto do Reino Unido, como eu consigo efetivamente crescer. Então, ainda é um desafio que a gente... todos os dias bate cabeça, todos os dias discute como realmente conseguir expandir de uma forma sustentável, não só para os Estados Unidos, Reino Unido, mas em toda a Europa. Então, a gente tem uma característica dessas cidades serem cidades chuvosas. Sim. Dessas cidades serão cidades que as pessoas circulam muito a pé. Então, você pega Paris, você pega Amsterdã, você pega Copenhague, você pega todas as cidades, as pessoas circulam muito. E precisam do nosso serviço. Então, a gente entende que é questão de tempo, a gente está indo como... Toda a nossa jornada, a gente cresce de forma sustentável, então eu não dou nenhum passo maior que a perna, então a gente sempre faz um passo que seja... que a gente possa comportar. Então, isso é uma das características também. Eu não quero dormir à noite pensando que eu preciso levantar dinheiro, senão a empresa vai quebrar. Não, a gente é sustentável, a gente cresce de forma sustentável e nossa trajetória vai ser de um crescimento sustentável e pautado em números. Então, a gente sempre está muito organizado nesse sentido para permitir o nosso crescimento. Legal, eu ia te perguntar um pouco disso também, e principalmente nesse relacionamento com investidores, que nunca é uma coisa muito fácil. Sim. E como que é em relação a... E se vocês já se sentiram pressionados no sentido de que, putz, eu preciso no próximo trimestre ou no próximo ano entregar aqui esse crescimento, mesmo sabendo que não vai ser sustentável, mas é um número que eles querem ver, mas aí quando você volta para a empresa você fala, putz, mas... não é o certo a fazer, vou estar dando um passo maior que a perna. Teve enfim, essa discussão, esse conflito? Como é que foi isso com vocês? A gente sempre teve um ótimo relacionamento com nossos investidores. Então, eles sempre acompanharam de forma muito próxima e de forma muito... com um suporte muito grande. Então, do nosso lado, a gente sempre teve muito alinhado. A gente alinha a estratégia e segue a estratégia. Se tem algo que vai mudar nessa estratégia, a gente realinha e segue de uma forma... Então, assim, graças a Deus, tivemos sempre um ótimo relacionamento com nossos investidores e conseguimos seguir a estratégia à risca. Óbvio que a gente sempre coloca metas muito ambiciosas, como qualquer startup, assim. Sim. Então, a gente está perseguindo essas metas ambiciosas, mas olhando sempre para o bottom line. Então, sempre olhando, eu estou atingindo, eu faço algum ajuste para garantir que eu vou... crescer de uma forma sustentável em si. Então, legal. Isso foi um dos caminhos que a gente tem. E até sobre esse ponto em si, de crescimento em si, muita gente me pergunta e fala, poxa, Fred, mas como que você toma essas decisões? Para onde crescer? Como crescer? Se faz sentido expandir ou não, né? Então, do nosso lado, acho que teve um livro que eu sempre li e releio ele, que acho que sempre me ajuda muito nessa tomada de decisão, que é aquele do Ben Horowitz, que é o lado difícil das decisões difíceis, né? E ele coloca que, putz, como que você toma essas decisões? Você toma essas decisões com as informações que você tem naquele momento, né? Então, eu sempre olho e falo, putz, eu sento com o Nathan e falo, que informações a gente tem nesse momento para conseguir tomar essa decisão, qual que é o caminho que a gente vai seguir, se a gente vai atender esse cliente, se a gente vai aproveitar essa oportunidade ou não. E a gente mapeia essas decisões e toma a decisão com as informações que a gente tem disponível no mercado, ou na mesa ou do cliente efetivamente. Então é muito fácil, assim, falar assim, mas por que você tomou essa decisão? Depois é fácil tomar, é fácil entender por que a decisão está certa, está errada, mas isso, naquele momento, com as informações que a gente tinha, foi a melhor decisão que a gente podia tomar com o que a gente podia, né? Então é muito nessa linha que a gente cresce e com os investidores a gente sempre mostra, eu tenho essas informações, esse é o melhor caminho que a gente acredita nesse momento.
Vocês estão de acordo? Vocês têm alguma opinião? E sempre a gente foi muito apoiados nesse processo. Interessante. Faz total sentido. É até difícil mesmo, como o próprio diz o livro, você tomar essas decisões e você ter essa clareza e no final do dia a decisão que você tomar ela tem que ter ali uma lógica, um racional bem fundamentado para fazer sentido e você também estar tranquilo para tomar essa decisão, né? E falando sobre decisões, teve algum momento que vocês ficaram, como eu posso dizer, vocês pensaram em já expandir para outros produtos, em vez de ir para outros mercados? Que vocês, putz, será que eu agora coloco, sei lá, uma bicicleta também? Ou algum outro produto? E se teve, como é que vocês aí tomaram essa decisão? Porque eu vejo que isso já aconteceu comigo em outros negócios, que parece que todo momento você acha ideia, e aí dizer não também é difícil, né? Como é que foi isso com vocês? Putz, você fez a pergunta certa pra gente, porque acho que isso aconteceu na nossa jornada uma série de vezes, e muito antes da gente conseguir escalar, né, o nosso produto, surgiram outras oportunidades. Então, principalmente por a gente entendeu que a gente é bom em 3 coisas. A gente é muito bom em criar hardware, então a gente desenvolver esse hardware, a gente é muito bom de implementar operações, então montar essas operações, e é muito bom de escalar elas para vários mercados, diferentes mercados em si. Então começaram a surgir várias coisas. O que eu posso colocar do lado da máquina da Rentbrella? Porque eu já tenho uma receita lá para aumentar minha receita. Já tem um técnico que vai lá fazer a limpeza, fazer a manutenção para aumentar. Então, putz, você fez a pergunta certa. Assim, tá borbulhando na nossa cabeça uma série de ideias. Assim, tem uns 4 ou 5 produtos que a gente está discutindo internamente, que a gente está hoje desenvolvendo ainda dentro de casa, que a gente pode colocar e que pode agregar dentro, pensando, acho que, em um modelo em que seja muito pautado em cima do serviço, parecido com o serviço de guarda-chuva. Então, que esteja ligado a compartilhamento, que esteja ligado a uso de recursos de forma mais eficiente, que esteja ligado à reciclagem. Então, a gente está olhando muito nessa linha, vários produtos diferentes. Até a gente brinca que, no longo prazo, qual que é a ideia da empresa? A ideia da empresa é a gente praticamente ser uma empresa de ESG as a Service, né? Então, que a máquina de guarda-chuva vai ser um dos produtos da empresa, e a gente vai ter um guarda-chuva de produtos diferentes oferecendo para esses locais que a gente já atende. Então, para a gente é muito fácil testar no Brasil, crescer no Brasil e jogar para Nova York, para Londres, para os mercados internacionais. A gente já tem entrada nos locais, já tem a operação nos locais, então é muito fácil para a gente. Então, hoje a gente está olhando para uma série de produtos. Legal. E aí a gente sempre olha, fala assim, para eu investir nesse mercado, precisa ser um mercado que no mínimo me gere no curto prazo pelo menos $1 milhão por ano. Para a gente não entrar em coisas muito pequenas, né? Para a gente não entrar em negócios muito pequenos. Desculpe. Imagina. Então a gente sempre está olhando para negócios que sejam grandes o suficiente para fazer sentido um investimento do nosso lado e que ao mesmo tempo que tragam essa mesma ideia que a Rentbrella trouxe para a sociedade como um todo. Legal, legal. Super importante. É algo, como você falou, né? Você começa a pensar, os produtos, outras coisas. Quer abraçar o mundo, um passo de cada vez. Acho que vocês estão... você e o seu sócio estão liderando brilhantemente aí o negócio. Muito interessante. E me fala uma coisa. Em questão de time, contratação... Como é que vocês foram tocando isso no início? Vocês contrataram uma empresa? Vocês mesmos que entrevistavam ou entrevistam? Como é que é isso? Porque, por exemplo, aqui no Velotax, a gente gosta de entrevistar e fica muito claro quando a pessoa entra, se ela vai ficar, se ela tem o nosso jeito, a nossa cultura, ou se não. Como é que funciona isso para vocês? Questão de contratação, cultura e tudo mais. Como que vocês fazem na prática? Acho que algo chave dentro da Rentbrella é a cultura em si. Então, quando a gente traz essas pessoas para o time, acho que o ponto crucial é que tem a nossa cultura. E aí, quando fala em cultura, ela está muito baseada em cima do pensamento dos fundadores, né? Então, a gente sempre fala que o que é a cultura? É como os fundadores veem o mundo e vem a Rentbrella como um todo e o nosso crescimento. Então, a gente conseguiu, acho que, ser muito cirúrgico e correto da forma como a gente contratou. E claro que a gente teve
acertos, teve erros, teve pessoas que a gente contratou de forma correta, com certeza, teve pessoas que a gente contratou de forma incorreta, mas eu tenho a sorte de ter meu sócio, que ele é maravilhoso com pessoas, então eu sempre falo que ele é um exemplo como líder e no jeito que ele lida com as pessoas, como ele lida com as contratações. Então a gente se divide muito bem, assim. Então ele brinca que ele cuida, que eu faço o que eu quero e ele faz o resto. E aí eu acabo cuidando do comercial, da expansão, do fundraising, ele acaba focando muito mais no time, no produto, no marketing em si. Mas ele acaba fazendo um trabalho brilhante do ponto de vista de pessoas e de construir essa cultura dentro do time e trazer o nosso pensamento, que a gente acredita, colocar o pessoal para trabalhar como um todo de uma forma correta, de uma forma ética e de uma forma saudável. Legal. E algum... que eu posso dizer? Algum desafio, aliás, sei lá, lições aprendidas de contratação que você tem em mente, que pode compartilhar com o pessoal? A gente teve, acho que, um desafio muito grande na contratação fora do país. Muito diferente da contratação no Brasil. Assim, no Brasil a gente já conseguiu acertar muito rápido. Quando a gente foi para Nova York, a gente demorou muito para conseguir entender quem que era o time ideal, como que a gente ia contratar esse time ideal, porque a gente tentou replicar o que a gente tinha no Brasil, fora do Brasil, e não foi certo, não deu certo. Então, acho que a gente contratou 4 ou 5 vezes o time inteiro em Nova York. Caramba! Até acertar quem que era o time ideal e conseguir ser assertivo num time ideal em si. Claro que tem as características dos Estados Unidos em si, do pleno emprego, de ser lá muito complicado a questão de contratação em si, mas acho que foi grandes aprendizados. Então, acho que aconteceu de tudo que era possível acontecer de problema, aconteceu nos Estados Unidos. A gente chegou a contratar um cara que foi preso, depois da prisão, o cara ligou para outro funcionário, assim, todos os problemas possíveis de acontecer aconteceram em Nova York. E a gente aprendeu muito com isso. Então a gente falou, agora vamos subir a régua, vamos ser certeiro, porque é melhor pagar mais caro e ter a pessoa certa do que ficar tentando economizar e ter que contratar várias vezes. Então, acho que é muito isso, entender a cultura local, entender o lugar onde está contratando, se mesmo no Brasil, se é São Paulo, se é Curitiba, se é Porto Alegre, são culturas diferentes, são pessoas diferentes, são formas de trabalhar diferentes, e lá fora ainda um desafio ainda maior. Então, até é legal ver a forma, até a cultura de como as pessoas de Londres e as pessoas dos Estados Unidos se comportam, a forma como eles se reportam, a forma como você tem uma reunião com eles é 100% diferente. Então, a forma como você fala com um tem que ser totalmente diferente da forma que você fala com o outro. Então, é muito legal ver essas diferentes culturas e acho que vai cada vez mais. Quando a gente entrar na Europa, se Deus quiser um dia na Ásia, acho que vão ter cada vez mais essas culturas. A China precisa muito de guarda-chuva. Com certeza. Lá deve ter um monte de empresas de guarda-chuva que a gente não sabe porque a gente está... Mas com certeza tem várias empresas de compartilhamento de guarda-chuva lá. Mas é isso. Então acho que cultura é um ponto importante na hora de contratar. E vai ser sempre um desafio isso na nossa expansão como um todo. Entendi, muito legal. E qual que é, sei lá, a principal diferença de contratar o brasileiro de São Paulo pro americano de Nova York, assim? Eu acho que, assim, pela distância que o time acaba estando, aqui a gente consegue formar um cara. Aqui você consegue pegar um cara mais júnior e formando ele, treinando ele, preparando ele para ir buscar posições cada vez maiores dentro da companhia. Lá eu sinto que, principalmente pela distância e por ser um time mais técnico, né, operacional, efetivamente, a gente tem que pegar pessoas um pouco mais sênior e mais formadas efetivamente, porque a gente não vai ter essa oportunidade de estar tão próximo para conseguir desenvolver. A pessoa tem que tocar sozinha. E não sozinha, sempre tem uma gestão efetivamente em cima, mas ela vai ter que se ser rapidamente, vai ter que entrar na cultura e vai ter que se adequar ao trabalho muito mais rapidamente, sem ter alguém muito próximo efetivamente. No começo a gente até tinha alguém lá local nos Estados Unidos, aí a gente entendeu, tendo uma pessoa mais cedo, a gente não precisaria ter, acabamos seguindo esse caminho e tem sido muito bom. Hoje as duas operações funcionam de forma super eficiente, de forma super independente e de forma super autônoma. Então tá super bacana as duas operações. Legal. É muito interessante isso, porque é sempre um desafio, né? Lidar com culturas diferentes, enfim, na época que eu
trabalhei pouco em Nova York, mas trabalhei. O pessoal era muito focado, ninguém conversava muito, almoçava sozinho. Mas JP Morgan é diferente, né? Não, o pessoal lá, putz, O nível lá é na época, eu não sei como é que tá hoje, né? Mas na época era muito puxado, assim, enfim, então era bem diferente esse ponto. E me conta um pouco sobre até o próprio aplicativo de vocês. Então, no início, vocês já pensaram também em montar o aplicativo? Como é que foi essa construção? Vocês foram testando? Assim, desde o início a gente queria que as pessoas possam utilizar o serviço da forma mais simples possível. A gente entendeu que o aplicativo era uma boa opção. A gente tem hoje o Web App também, que viabiliza para as pessoas pegarem. A gente tem com o crachá da empresa. A gente está agora liberando também por Face ID. Para a pessoa poder liberar diretamente com a face. Então, a ideia é cada vez mais facilitar o usuário, a forma como ele vai pegar esse guarda-chuva, se é por digital, então não importa a forma como a pessoa vai utilizar, desde que ela consiga utilizar isso da forma mais simples possível. E aí tem empresa que prefere pelo aplicativo, tem empresa que a gente faz integração via crachá. Então, mas a gente desenvolveu, a primeira coisa que a gente fez foi desenvolver o aplicativo integrado com a máquina para poder efetivamente emprestar esse guarda-chuva, e ao longo do tempo a gente foi fazendo as melhorias e melhorando o produto como um todo. Entendi. Eu estou te perguntando isso porque às vezes tem empresa que não precisa ter um aplicativo e que quer ter ali fala que eu sou tech. Eu sou tech, tecnologia, não sei o quê. E aí inventa um aplicativo que mais atrapalha o dia a dia do que realmente precisa ou tá resolvendo uma dor. E acho que o que você falou faz total sentido. Pô, tem crachá, tem facial, tem múltiplas formas. O importante é a pessoa conseguir utilizar o serviço da forma mais fácil. Exatamente. E entender qual que é a realidade do local, né? Então, o local, às vezes, dá pra gente fazer integração via crachá, dá pra fazer Face ID, dá pra fazer via aplicativo. Então, a gente entende qual que é a necessidade do local, qual vai ser a melhor forma pro local utilizar o serviço, entendeu? Legal. Super interessante. E agora me conta, Fred, quais foram, sei lá, 3 grandes erros e 3 grandes lições que toda essa jornada, não necessariamente no Rent Umbrella, mas pode ser, enfim, experiência prévia também, que vocês tiraram, que isso fizeram vocês mais fortes depois? Cara, acho que a grande questão, de erro, principalmente, era achar que ia ser mais fácil do que efetivamente foi. Então, quando você tem a ideia, você fala, putz, beleza, vamos colocar isso de pé, vamos fazer um negócio. Você sempre subestima o esforço que ia demandar efetivamente o negócio em si. E logo que a gente percebeu isso, a gente falou, cara, a gente vai precisar entrar isso de cabeça. A gente vai precisar se dedicar 100% nisso. E a gente entrou isso de cabeça e, assim, apesar de ouvir de todas as pessoas do mundo, falando, cara, Fred, o que você tá fazendo emprestando guarda-chuva, entendeu? Cara, é isso que eu acredito nisso, eu vou fazer esse negócio. E esse negócio não tem chance de não dar certo. Por quê? Porque só vai dar certo quando eu não der certo. Então, eu não vou desistir desse negócio. Eu vou fazer esse negócio dar certo, custe o que custar. E aí que a gente, assim, esse foi acho que o primeiro grande erro, ele falou, entender que ia ser uma coisa simples, que eu não... Sim. Efetivamente, nenhum negócio é simples. Fazer um negócio, você tem que se dedicar 24/7, o dia inteiro, e final de semana, assim, dias, noites, o que for. Até falo, minha esposa é que mais participa desse processo, porque ela me vê trabalhando dia, noite, o tempo todo e tal. Não tem férias, mesmo que você saia, alguns dias você vai continuar trabalhando. Então, é uma realidade do empresário, uma realidade do empreendedor que vai ficar trabalhando para sempre, todos os dias, sem parar. Porque a empresa não para e sempre você tem que estar acompanhando o que está acontecendo. É um pouco da forma como eu vejo isso. Acho que o segundo erro efetivamente em si foi acho que a gente estimou em algum momento, acho que no começo da pandemia, que a pandemia ia ser mais rápida do que efetivamente foi. Então demorou, a ideia, vai ficar, todo mundo falava, 3 meses, aí depois foi mais 6 meses, depois foi mais 1 ano, aí teve a segunda onda, então assim, acho que foi um erro, tipo, se a gente soubesse de cara quanto tempo ia demorar, acho que a gente teria tomado algumas decisões diferentes para conseguir colocar e não, assim, errar menos e conseguir usar melhor esse tempo de uma forma mais estratégica. A gente acelerou muito algumas coisas, achando que rapidamente as coisas iam voltar, quando não precisaria ter acelerado tanto naquele processo em si. E acho que o terceiro desafio, e
acho que não sei se esse erro em si, mas acho que, como eu falei, não é um erro, é a decisão que a gente tomou com as informações que a gente tinha naquele momento, né? Foi em relação, acho que o início, a gente demorou muito para efetivamente lançar o negócio. Porque a gente queria fazer um estado da arte da máquina, do guarda-chuva e tudo. Então, acho que... E na hora que a gente lançou, tava incrível o produto, mas teve que mudar. Como qualquer coisa. Então, assim, eu sempre falo, putz, lance rápido, comece rápido, erre rápido e arrume rápido. Então, acho que a gente demorou um pouco nesse processo para, tipo, beleza, desenvolver, prototipar, lançar, que é uma característica do hardware. Sim. Você não consegue testar, colocar na área, etc. Você tem que construir uma máquina, você tem que produzir uma máquina. Mas acho que foi uma das questões que eu falei, putz, acho que... beleza, a gente poderia ter lançado mais rápido, já corrigido mais rápido, mudado. Então, por exemplo, a primeira máquina que a gente fez era uma máquina de 347 guarda-chuvas. Caraca, grande. Até hoje tem lugares que tem essa máquina ainda. Tem alguns lugares na B3, tem alguns lugares que tem na Bolsa, se não me engano, tem essa máquina grande. Então, por que a gente criou essa máquina? Porque quando a gente conversou inicialmente com os prédios, ele falou assim, meu prédio aqui é AAA, eu tenho 3.000 pessoas aqui dentro, você precisa de no mínimo 300 guarda-chuvas. E a máquina tem que ter 1 metro quadrado. Então, a máquina tinha 1 metro quadrado, e tinha 347 guarda-chuvas. Logo a gente foi ver que o transporte dessa máquina era complexo, era um brutamonte de 1 metro quadrado, então, que beleza, para metrô, para shoppings faz sentido, mas acabava formando fila para as pessoas usarem o serviço, que fazia muito mais sentido ter 3 máquinas de 100 do que uma de 300, que ia fazer 3 pessoas ao mesmo tempo utilizarem o serviço, né? Então, foi uma das coisas que, se a gente tivesse lançado rápido, ou visto rápido, ou até mesmo visto mais, ou pesquisado mais antes de ouvir o que o cliente diretamente falou e já lançado, teria sido mais efetivo. Mas hoje a gente nem tem mais esse modelo na rua. A gente tem a máquina de 100, a máquina de 20, estamos criando outros modelos, mas assim, foram aprendizados que a gente teve ao longo desse caminho. Bem legal, gostei bastante. Acho que é um ponto que acho que é um ponto que até mesmo você sabendo que, tem que testar, acaba sendo intuitivo, você, né, a sua empresa é seu bebê, então você quer, né, fazer ali aquela primeira versão mais bonita, legal, enfim, bem estruturada. Então, gostei bastante. Fred, vou passar agora para umas perguntas mais bate-bola, a gente está caminhando aqui para o final do nosso papo. Você já falou alguns conselhos aqui, super interessantes, mas eu queria saber um conselho que você recebeu que fez total diferença para você e por quê, ou que você daria para o pessoal. Acho que o primeiro conselho é, se você quer empreender, muita gente fala, não, espera você ter um tempo de mercado, ter dinheiro guardado e você vai empreender. Eu penso 100% ao contrário, acho que empreenda rápido. Por quê? Porque depois o custo de oportunidade ele é muito alto. Então você já está bem no mercado, você está ganhando bem no mercado, efetivamente é muito duro você sair de uma posição como essa para empreender e recomeçar do zero a jornada empreendedora. Então acho que o primeiro, assim, se seu sonho é empreender e você tem a oportunidade de empreender cedo, empreenda cedo, porque eu acho que o aprendizado que você tem no empreendedorismo é maior de qualquer outra experiência em empresas grandes, médias, que acaba tendo nesse processo. Bem mais do que fazer um MBA em Harvard, né? Bem mais, com certeza. Com certeza. Acho que não que eu acho incrível, um sonho que eu tenho é fazer um MBA em Stanford, em Harvard um dia, mas hoje não enxergo no curto, médio e longo prazo alguma possibilidade nesse sentido, porque estou empreendendo, mas eu acho que super bacana, acho que agrega pra caramba. Legal. E você já falou do livro do Ben Horowitz, mas algum livro que você... algum outro, né, que leu e mudou completamente, enfim, a tua vida empreendedora, o teu negócio, a visão do mundo de negócios, ou que te ajudou bastante? Perfeito. Eu leio muito, né? Então eu tenho muitos livros que eu acabo lendo e relendo. Mas assim, um do que eu gosto também, apesar de ser um pouco controverso, é do Elon Musk. Porque eu acho muito interessante a visão... A biografia mesmo. A biografia é aquele da Anne, que ele fala do futuro, o futuro da Tesla, SpaceX, porque eu acho que ele mostra um pouco a história dele e mostra a resiliência que ele teve e que, a SpaceX e a Tesla teve na berlinda, quase na falência uma série de vezes, e ele foi resiliente nesse processo e falou, cara, não vou fazer dar certo, vou achar a forma que vou fazer dar certo. Acho que esse é o primeiro ponto, e acho que a forma como ele encara as disrupções e as inovações é muito bacana. Então ele encara
de certa forma, não como uma inovação, não é uma melhoria num produto, é uma mudança na forma como as pessoas vivem. Ele quer que as pessoas vivem em Marte, ele quer que as pessoas... ele cria um carro que é 100% inovador, que não tinha nada no mercado parecido, ou que ele vai fazer com que os foguetes voem, pousem de volta. Então, assim, são realmente mudanças muito disruptivas. Eu acho que quando pensa em empreendedorismo, acho que precisa mais disso, cada vez mais, assim, de disrupções. E não pensar numa forma melhor de fazer, não, disrupções. Como você vai mudar a forma como as pessoas vivem, mudar as formas como as pessoas funcionam e trazer inovações que realmente melhoram a vida das pessoas. Então, acho que ele tem muito essa visão no livro. Eu acho que é umas coisas diferentes e bacanas que eu acho que o Brasil e o mundo precisa mais. Legal. E alguma ferramenta ou hábito que você conseguiu ser mais produtivo ou fazer as coisas melhores? Que você utiliza, sei lá, um aplicativo? Cara, Excel o dia inteiro, acho que é muito útil e acaba usando. Tem uma pergunta. Pode responder, daí eu emendo. Não, e eu acabo sendo celular, né? Acaba usando o tempo todo, não tenho grandes ferramentas que acabo utilizando para pautar. A agenda do Google pauta meu dia, então acaba sendo super útil também. Mas não tem grandes ferramentas que acabo utilizando para tornar mais efetivo. E uma coisa, como que você tá vendo inteligência artificial? Vocês estão aplicando internamente? Vocês acham que, sei lá, é mais uma onda aí? Como é que vocês estão vendo isso e como é que vocês estão utilizando hoje? A gente utiliza naqueles novos produtos que a gente está criando, né? Então, a gente está utilizando inteligência artificial nesses produtos para identificação, para visão computacional, nesse sentido, em vários produtos que a gente está criando. Então, eu acredito que faz parte do futuro, que faz parte da vida. Inclusive, não só isso, então, essas tendências, né? IoT, inteligência artificial... a gente enxerga isso como fazendo parte do produto do futuro e a gente está buscando o máximo possível fazer parte disso também e aproveitar essa onda. Então, eu não acho que é simplesmente algo que vem, que vai embora. Eu acho que é algo que vem para ficar. E óbvio que no dia a dia, todas as ferramentas de IA acabam ajudando no dia a dia. Desde para mandar um e-mail, melhorar uma comunicação, melhorar um post, escrever algum artigo. Então, assim, realmente acaba utilizando e facilitando o dia a dia. As pessoas têm que aproveitar isso para melhorar e se tornar cada vez mais eficientes. Legal. A gente tem utilizado bastante aqui. Eu estou utilizando bastante cada vez mais. No começo eu brinquei, achei legal, mas deixa eu fazer as coisas do meu jeito. Hoje eu já estou usando mais como um copiloto ali mesmo. Tem sido muito bom, usado bastante. E me fala uma coisa, se você tivesse tempo de criar um novo negócio, um negócio maluco, sei lá, o que você faria? Hoje eu estou 100% focado, assim, eu nem abro minha cabeça para novas ideias. Meu sócio, ele é muito das ideias, eu sempre sou muito mais de cortar as ideias e falar, putz, vamos focar naquilo que a gente está fazendo agora em si. Então, eu não estou olhando... Assim, eu até falo assim, eu não vou me abrir e não vou abrir a cabeça para nenhum outro negócio enquanto a Rentrella não tiver sido um sucesso absoluto e tá no tamanho em si que faz sentido. Eu acho que é muito essa questão do foco, né? Então, óbvio que surgem oportunidades o tempo inteiro. E quando surge a oportunidade, eu falo, putz, eu consigo usar essa oportunidade dentro da Rentrella? Se sim, eu posso olhar. Se não, eu nem me abro para olhar efetivamente essa oportunidade. Então, hoje eu não faria nenhum outro negócio que não seja a Rentrella. E enquanto eu estiver trabalhando na Rentrella, não vou me abrir a nenhum outro negócio também. Legal. E se você tivesse que dar um passo a passo para os seus filhos começarem um negócio, começarem a aprender, quais seriam, sei lá, 3, 5 passos que você faria para eles seguirem? É uma pergunta interessante, assim, acho que nunca parei para pensar. Tenho filhos pequenos, né? Então, tenho uma filha de 5 anos e um filho de 1 ano e meio. São pequenos ainda. E sempre, assim, minha filha adora, né? Ela sempre fala, guarda-chuva. Quando tá chovendo, ela fala, papai, hoje você vai ganhar dinheiro. Então, é muito legal ver, né? É óbvio que eles já vibram junto comigo, porque eu tô sempre comemorando quando eu vejo chuva. E aí, eles vibram junto com a chuva, usam guarda-chuva e tal. Mas acho que o conselho principal, não acho que eu nunca direcionaria eles para empreender. Eu direcionaria eles para serem felizes. Acho que isso é o mais importante, assim. Acho que eles têm que ser felizes. Se eles enxergarem que a felicidade deles vai vir do empreendedorismo, eu super apoio, vou fazer tudo possível para que eles tenham essa jornada e que consigam ser bem-sucedidos nesse sentido. Mas hoje eu sou muito mais...
pautado em cima de putz, o que vocês querem fazer para que vocês sejam felizes. E aí, abra a mente. Assim, eu tenho zero preconceito com qualquer profissão que eles queiram seguir, desde que eles sejam os melhores possíveis nessa profissão. Então, se eles escolherem, é para ser o melhor nessa profissão. Você vai ser advogado, que você vai se dedicar para ser o melhor advogado possível. Se vai ser médico, vai ser o melhor médico possível. Então, acho que isso, eu e minha esposa, a gente é muito alinhado, né, em termos de ensino. Então, a gente quer que eles sejam... a gente é muito pró-CDF. Então, no sentido de buscar ser os melhores, se esforçar bastante, não ter nada de mão beijada, no sentido de, óbvio que a gente vai dar todo o apoio, toda a bagagem para que eles possam se desenvolver nesse sentido, mas que eles lutem e que eles realmente batalhem para serem bem-sucedidos na carreira que eles escolherem. E se for o empreendedorismo, vai ser o maior prazer do mundo poder apoiar eles nessa jornada. E se eles escolherem, tipo, empreender, tá bom, filho, sei lá, seu filho fala que quer abrir quer lançar um aplicativo de jogo. Tipo, quais conselhos você daria para ele? Sei lá, encontrar um sócio legal, testar a ideia. O que você falaria para ele seguir nesse... Legal. Acho que eu vou dar o conselho que meu pai me deu. Né? Acho que é o melhor que eu daria para o meu filho, efetivamente. Né? Então, acho que meu pai é um grande empreendedor, empreendeu várias vezes em negócios diferentes, é uma grande inspiração para mim. E quando eu falei que ia empreender, acho que a primeira coisa que ele falou, vai em frente. Se é o que você acredita, se é o que você vai... independente do que for, acho que vai em frente, começa e vê o que você precisa do suporte aqui, você sempre vai ter dentro de casa. E assim, acho que é muito... Óbvio que eu sempre falo, e para todo mundo, não vejo nenhum ponto negativo, eu, pelo menos, a gente, efetivamente, a gente vem de uma sociedade privilegiada, né? Então, a gente teve uma boa educação, estudou uma das melhores universidades do país, e tudo isso, claro, foi providenciado pela minha família, né? Então, pela família como todo que deu esse suporte. Então, eu quero dar esse suporte para os meus filhos, efetivamente, para eles poderem fazer o que eles quiserem da melhor forma possível. E o conselho que eu daria é, vai em frente. Se for para quebrar a cara, que quebre a cara. Aprenda com isso. E óbvio que eu vou estar próximo para ajudar no que for necessário, com relacionamentos, com contatos, com o que for necessário para fazer com que o negócio seja efetivo e que seja bem sucedido. Legal. Fred, queria te agradecer. Foi incrível, maravilhoso esse podcast. Eu gostei muito. Com certeza vai ser o podcast com um empreendedor com a ideia mais inovadora e mais diferente que vai passar por aqui. Pessoal que quer saber mais sobre a Rentbrella ou sobre você, onde que eles podem encontrar, perfil de rede social. Perfeito. Podem entrar no site da Rentbrella, que é rentbrella com 2Ls.com. Podem entrar no meu LinkedIn, Fred Marcos, founder da Rentbrella. Podem me procurar, estou sempre à disposição. Qualquer mensagem, efetivamente, podem me mandar mensagem no LinkedIn, eu respondo todo mundo. Então, super à disposição para conversar com quem precisar de alguma coisa, algum conselho, algum contato, alguma ajuda, estou à disposição. Eu tenho uma última pergunta para você. Você tem alguma sugestão de outra pessoa para eu trazer aqui, para entrevistar, para levar conteúdo de valor para o pessoal? Legal. Boa pergunta. Acho que tem alguns empreendedores, acho que é bacana, que eu admiro em si, que acho que estão construindo negócios bacanas. Um é o Bruno, que está crescendo o aplicativo Gestor. Não sei se você já conheceu especificamente. Famoso Bruneco. Bruneco. Tem o Bruno Sinsic também, que está com a Algarri. Ele trazer mesmo. Então, putz, é fantástico, peço direto. Como fazer dinheiro com saladas. Putz, muito legal. É impressionante. Eu sempre peço. Também, direto. Aqui é Faria Lima, você vê os motoboys da Algarri em todo lugar. Sim. Então, acho que são dois caras bacanas para conversar e para trazer um pouquinho da experiência. Boa. Vou convidar eles. E antes de encerrar, preciso agradecer aos nossos patrocinadores, Velotax, por tornar tudo isso possível. Você que está assistindo, comenta aqui embaixo o que você achou desse podcast. Compartilhe aí com seus amigos que querem criar negócios super inovadores. E eu vejo você no próximo episódio.